Meus amigos, bom dia a todos vocês. Está no ar o nosso programa Viagem pela Bíblia. Eu sou Jean Lucas e começamos agora o nosso encontro semanal de toda sexta-feira para aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Kaique, bom dia, como vai? Espero que esteja bem. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre uma parábola que o nosso Senhor nos contou. E hoje é daquele dia que é para passar um café, pegar um pão de queijo, pegar uma broa de fubá, comer e escutar bem ao ladinho aí do rádio. Chega o ouvido no rádio, porque hoje o assunto vai ser muito bom. Ô Kaique, tem café aí ou não? Se não tiver, dá um jeito de arrumar um café aí, hein? Porque hoje o assunto é daqueles que é bom demais. Vamos ver sobre a parábola do servo que não perdoou. Hoje nós vamos falar sobre perdão. Amém? E vamos começar lendo, então, Está lá em Mateus capítulo 18, versículo 23. O Senhor Jesus contou uma parábola. A parábola ele é um tipo de texto que Jesus usava com coisas do dia a dia, para ilustrar coisas espirituais, porque as coisas espirituais são mais complexas, mais difíceis de entender. Então Jesus usava da parábola, ele pegava uma coisa do dia a dia que é simples de entender e comparava, usava como exemplo, comparação com uma espiritual, porque aí a partir da mais simples a gente entendia a mais complexa. Muito bem. Vamos ler então aqui, é o capítulo 18 do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 23. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Agora vou fazer uma pausa aqui. Um talento equivale a 6.000 denários. E um denário é um dia de serviço naquela época. Tá? Então, meus queridos, aqui era 10.000 talentos. Multiplicando por 6.000, vai dar 60 milhões. É muita coisa, 60 milhões dias de trabalho, você pode fazer a conta aí, Ele devia 10.000 talentos, um talento equivale a 6.000 denários, e um denário é um dia de trabalho. Então essa pessoa devia para o rei 60 milhões de dias de trabalho. Aí se você for multiplicar pelo valor do dia de trabalho, ainda dá mais de 60 milhões. Então era uma dívida altíssima, Altíssima. E aí, vamos continuar aqui, Então, vamos lá. Então, versículo 24. Quando teve início o acerto de contas, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, que era muito alta, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, o rei que ordenou, que fosse vendido ele, o devedor, a sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía, para que a dívida fosse paga. Então tinha que vender tudo, Vender até ele mesmo, a mulher e os filhos. O servo, então, com toda reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou, o devedor, implorou para o rei: "Sê paciente comigo, eu te pagarei." E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou embora livre. Então o rei perdoou, o rei ficou com compaixão, misericórdia, falou assim: vou perdoar, a dívida é muito alta, eu vou perdoar. E curioso que o servo pediu para ter paciência, que ele ia pagar. Mas como a dívida era muito alta e não tinha pago até aquela data, o rei falou: não vai me pagar, então eu vou perdoar de uma vez que é melhor. Então o rei perdoou uma dívida super alta, muito alta, muito alta. Muito bem. Então deixou ele embora. Versículo 28. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos. Então o servo do rei encontrou um que era servo dele, Então o servo do rei que devia o rei foi perdoado da dívida. Ele encontrou um servo dele,
do que devia, né? O que devia encontrou um servo dele, um conservo dele. Encontrou um de seus conservos que lhe estava devendo 100 denários. Agora, olha aqui a diferença. O servo devia para o rei 60 milhões de denários. 60 milhões. E o conservo desse servo devia 100 denários. Então era muito menor a dívida. Aí então o servo agarrou e começou a sufocá-lo, esbravejando: paga-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar o seu conservo devedor na cadeia, na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, eu perdoei-te de toda aquela dívida, atendendo às suas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E, sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. Muito bem. Então aqui a gente vê o seguinte: uma pessoa que devia uma dívida infinitamente maior, né? Muito maior, incomparavelmente maior, suplicou, pediu para o rei foi e perdoou. Aí ele saindo, ele achou um que devia a ele, muito menos do que ele devia para o rei, e ele começou a bater, né, sufocar ele, agredir ele, e o que devia falou: oh, tem um cara de paciência comigo que eu vou te pagar. E ele não quis nem saber, mandou prender ele. Então, essa pessoa foi uma pessoa muito hipócrita, muito mal, uma pessoa de coração, de índole muito ruim, uma pessoa servo do diabo, a verdade é essa, servo de Satanás, porque ele foi perdoado de algo muito maior, ele acabou de ter sido perdoado da dívida dele, e ele foi e não fez o mesmo. Ele deveria ter perdoado o seu conservo também. O rei não perdoou ele de 60 milhões de denários? E ele não pode perdoar o servo dele de 100? Uai, e mostrou o quê? Que o coração dele era muito ruim, desse servo aí. E aí, o que aconteceu com esse servo? Ele foi o quê? Condenado. O rei falou para ele: fica aí com os carrascos. Então, entregou ele à mão dos carrascos. Se eu não estou enganado, tem algumas versões que falam que mandou ele para a cadeia, que prendeu ele. Outras versões falam isso, colocou ele na cadeia. Mas enfim, tanto faz, né? Se foi colocado na cadeia ou se foi entregue aos carrascos, o destino foi ruim, né? Ele teve o perdão, mas por causa das atitudes dele, ele perdeu o perdão, vamos dizer assim, né? Da dívida. O rei tirou o perdão da dívida por causa disso. Aí, porque a Bíblia fala aqui, né, que nessa parábola foi entregue aos carrascos o servo até que ele pagasse toda a dívida. Então o perdão que ele ganhou, ele perdeu. O que Jesus quis dizer aqui? Que eu e você devemos perdoar o nosso próximo. Versículo 35, Jesus termina dizendo o seguinte: assim também o meu Pai Celestial vos fará. Vai entregar a gente na mão do carrasco. Quem que é o carrasco? Satanás e seus demônios. Se nós, de todo coração, não perdoar a cada um a nosso irmão. Então, meu querido, você precisa perdoar o seu irmão. E por que Jesus usou um exemplo de um rei, né, que perdoou uma dívida enorme de um servo, e o servo depois não quis perdoar uma dívida bem menor? Isso aí ilustra o seguinte: eu e você, se você aceitou Jesus, se você entregou sua vida para Jesus, Deus te perdoou de todo o pecado, de tudo que você fez de errado. E maior, te perdoou do pecado como um todo. Porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. E Deus nos perdoou disso. Coisa infinitamente maior do que qualquer mal que possam fazer contra nós. Aí, Deus me perdoou os meus pecados, Deus me deu salvação, Deus perdoou toda a minha falha, tudo de errado que eu fiz. Aí vem um irmão meu, um amigo, um colega, um vizinho,
e ele faz alguma coisa comigo, ele me passa para trás, ele me compra e não me pagou. Ele está errado? Tá. Só que eu não tenho o direito de não perdoá-lo. Não tenho esse direito de falar para ele, eu não te perdoo. Igual o servo fez aqui. O servo falou, ser paciente comigo que eu vou te pagar a dívida. Não vou te perdoar, vou te lançar na cadeia. Isso quer dizer, isso ilustra eu e você, que nós temos que perdoar, mesmo que seja difícil. Eu sei que é difícil. A pessoa te roubou, te lesou, ou fez coisas até piores, mas nós precisamos perdoar, porque Deus perdoou nós de coisa muito maior, que é o nosso pecado. Coisa que nós jamais conseguiríamos pagar. Viu? E se você não perdoar o seu próximo, você vai ser lançado nas mãos do carrasco. Você vai ser lançado a toda sorte de males no inferno com o diabo. O carrasco que representa o inimigo, o diabo, o mundo mal. Você vai ser lançado no inferno, porque você não perdoou o seu coração. O coração da pessoa que não perdoa é um coração ruim, porque Deus te perdoou. Olha quem que é Deus e quem é você. E Deus te perdoou do seu pecado, dos seus pecados, né? No plural. Deus te perdoou de tudo isso. Você é considerado inimigo de Deus. Às vezes você até afrontou a Deus, mas Deus te perdoou de todo o pecado. O ser humano afronta a Deus, né? Vamos ser sinceros. O ser humano afronta a Deus e faz coisas terríveis. E Deus te perdoou disso. Aí chega o teu próximo, que fez uma coisa errada contra você, e aqui a parábola não está falando que o outro lá era inocente, não. Ele devia mesmo. O problema aqui é que o outro não quis perdoar ele. Então chega um irmão seu, um parente, um próximo aí, faz alguma coisa contra você e você fala assim, eu não te perdoo, você tem que me pagar até o último centavo, você me roubou, agora eu não vou te perdoar nunca mais, eu te detesto, eu te odeio, você amaldiçoa a pessoa. Você não está sendo cristão, porque Jesus, Ele te deu o perdão dos seus pecados. Deus te perdoou de coisa muito maior. E você não quer perdoar o seu próximo? Você é um hipócrita. É isso que você é se você não perdoar. Jesus falou que nós temos que perdoar até 70 vezes 7. Não é perdoar 1, 2, 3 vezes, não. 70 vezes 7, se for preciso no mesmo dia. Ou seja, nós temos que perdoar o nosso próximo. Pessoa que não perdoa, pessoa que nega o perdão para o seu próximo, precisa se libertar, se converter. Essa pessoa não conhece Jesus de verdade. Não interessa, pode estar 20 anos na igreja. Pode estar 20 anos, pode ser um líder religioso. Se não perdoa o seu próximo, não tem um coração perdoador, se tem rancor, se tem mágoa, não é convertido, precisa aceitar Jesus, precisa se converter novamente, converter de seus maus caminhos. Então perdoe, meu querido. Se você não perdoar o seu próximo, Deus também não vai te perdoar dos seus pecados. Isso está na Bíblia, é palavra do nosso Senhor Jesus. Você precisa perdoar o seu próximo para que os seus pecados sejam perdoados. Senão você é um hipócrita, você perdoa, você pede perdão, você quer que Deus te perdoe do seu pecado. Mas você que é muito menor que Deus, que é um pecador, não quer perdoar o seu próximo que pecou contra você? Você tem que perdoar, meu querido. Agora, você não precisa conviver junto. Conviver é diferente de perdoar, mas o perdão você tem que dar. Se você não der o perdão, você vai ser condenado ao inferno, eternamente. Certo? Estão entendendo? Então o perdão é importantíssimo, necessário. Temos que perdoar. Tá bom? E eu queria orar agora com vocês, justamente sobre essa questão de perdão aí, né? Porque às vezes a pessoa tem dificuldade de liberar perdão na vida do próximo, né? Ah, mas e se a pessoa não pedir perdão para mim? Olha, se a pessoa não te pedir perdão, você não precisa ir atrás dela, procurar ela para perdoar. Quem vai pedir o perdão é quem errou. Quem errou vai te procurar para pedir perdão, certo? Se a pessoa não te procurar, você precisa fazer o que então? Liberar o perdão na vida dessa pessoa. O que é liberar o perdão? É você não guardar mágoa dele. Mesmo se ele não te pediu perdão, você não guarde mágoa dele. No seu coração, você fala assim, olha, eu perdoo fulano. Ah, mas ele não pediu perdão para mim.
você libera o perdão dele. Porque se você não liberar perdão, você vai ter mágoa. E a Bíblia diz que não pode brotar raiz de amargura no nosso coração. Então vamos supor, uma pessoa te roubou, te lesou, fez muito mal para você e não quer pedir perdão. Você fala assim, ele não quer me pedir perdão, mas eu libero perdão na vida dele e eu não quero guardar mágoa, raiz de amargura, deixar brotar nenhuma mágoa no meu coração. Porque se você não liberar perdão, é muito certo que você vai ter raiz de amargura, você vai ter mágoa no seu coração. Certo? Agora, uma coisa que fica agora para quem errou. Quando você erra com alguém, você pediu perdão, ok. Se tiver jeito de reparar, você tem que reparar. Por exemplo, roubei de alguém, peço perdão porque eu roubei. Muito bem, a pessoa te perdoou, beleza, mas você tem que devolver o dinheiro, porque é fruto do arrependimento o reparo. Se você arrependeu de verdade, você tem que reparar aquela pessoa. Veja Zaqueu. Zaqueu era cobrador de imposto e ele roubava, ele cobrava a mais para ficar para ele. Quando ele conheceu Jesus, que ele converteu seu Senhor Jesus, o que ele falou? Eu vou devolver mais da metade, esqueci agora a quantidade. Aqueles a quem eu roubei, eu vou devolver 2, 3 vezes mais, 4 vezes mais, não lembro agora. Eu sei que ele devolveu a mais e ele reparou o dano que ele causou. Então você também, se você errou com alguém, se tem como você reparar o dano, repare. O que é reparar o dano? Você roubou? Devolve o que você roubou. Você, sei lá, fez alguma coisa que dá para consertar? Conserte. Agora, tem coisa que não dá para consertar, né? Aquilo que não dá para consertar, aí você pede perdão e fica nisso, né? Porque não tem como reparar. Fofoca. Fiz uma fofoca do fulano. Não tem como reparar, não tem como você desfazer a fofoca, né? O que você pode fazer é o seguinte, né? No caso desse, se você falou mentira a respeito da pessoa, fala a verdade. Eu falei que o fulano roubou, que o fulano era isso, que o fulano era aquilo, mas eu equivoquei, viu? Ele não é isso, não. Não vai repor 100%, que depois que a conversa sai, né? Você não repõe mais. Mas pelo menos repõe um pouco. Então, quando tiver como reparar, repara o seu dano à pessoa. Se não tiver como reparar, aí então fica nisso, né? Se não tiver como reparar, você pede o perdão para a pessoa, né? Se a pessoa não te perdoar, aí não é problema seu mais. Aí a pessoa com Deus, você fez sua parte. E quem vai perdoar, perdoe. Mesmo que a pessoa não te pediu perdão, mas se perdoe, porque senão você vai ter mágoa, rancor, e isso não é bom. Vai gerar ódio no seu coração. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, coloco diante do Senhor cada pessoa que está me ouvindo agora. Meu Deus, coloco eu também, minha vida. Meu Deus, molda o nosso coração para que seja um coração que perdoe, um coração igual ao do Senhor. Dá-nos um coração igual ao do Senhor. Nós repreendemos todo espírito de dureza de coração, de amargura, de ódio. Em nome de Jesus, caia por terra. Que nós possamos liberar perdão na vida daqueles que nos afligiram, que possamos perdoar aqueles a quem devemos pedir o perdão, aqueles a quem devemos perdoar, que as pessoas que vierem nos pedir perdão, que nós possamos perdoar. Porque se nós não perdoarmos, o Senhor não vai nos perdoar dos nossos pecados, é a palavra do Senhor. E o Senhor nos perdoou de coisa muito maior. Então nós devemos perdoar o nosso próximo. Porque por maior que seja a ofensa, ainda é menor do que nós já fizemos contra o Senhor, que fazemos até os dias de hoje, porque nós pecamos contra o Senhor continuamente. Vira e mexe, a gente está pecando, está errando, e o Senhor está nos perdoando. Também pedimos que nós possamos ter um coração perdoador. Se nosso coração está duro, meu Deus, abre o nosso coração para o Senhor, que o Senhor possa aquebrantar o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, é o que te pedimos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Nosso programa de hoje termina aqui, nossa viagem chegou ao fim e perdoe o seu próximo, pois é necessário. Senão, o nosso Pai Celestial não nos perdoará dos nossos pecados. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana.